Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 12. Julgado e crucificado. Verso para memorizar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34. Olá, amigos. Como estão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Que a graça bendita de nosso Pai Celeste se faça presente na sua vida, especialmente no dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos podermos dedicar os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da escola sabatina. O título do estudo de hoje é Abandonado por Deus. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Marcos apresenta a cruz como um lugar de profundas trevas, tanto em termos físicos quanto espirituais. Uma escuridão sobrenatural desceu sobre o Calvário naquela sexta-feira, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. As palavras de Jesus na cruz são chamadas de clamor do abandono. Cristo orou clamando a Deus, perguntando por que havia sido abandonado. Ele estava citando o Salmo 22, verso 1. Outras referências ao mesmo Salmo ocorrem em Marcos, no capítulo 15, nos versos 24 e 29, indicando que as Escrituras estavam se cumprindo na morte de Jesus. Mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo cumprida. O Salmo 22 é um salmo messiânico, mencionado em várias passagens do Novo Testamento. Esse salmo traz de forma profética várias cenas da obra da redenção. E quando analisamos esse salmo atentamente, percebemos que ele explica de maneira clara o significado de Deus ter abandonado Jesus da cruz. Inclusive, com base nesse salmo, entendemos que o abandono do Messias não foi poético ou figurado, mas foi real. A angústia do salmista registrada nesse salmo prefigurava a angústia final do Messias. O grito desesperado de abandono no verso 1 é seguido por uma reflexão no verso 2, em que o salmista aprofunda o seu sentimento de desamparo, dizendo que Deus não responde ao seu pedido de socorro. Mas no verso 3, o salmista declara que Deus é santo, que ele está entronizado nos louvores de Israel e que jamais ele deixou desamparado o seu povo. Mas além dessa realidade, surge a pergunta: por que Deus o tinha desamparado então? O salmista responde a essa questão no verso 6 do mesmo salmo, quando ele diz: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isso quer dizer que o abandono descrito nesse salmo não era devido a uma falha em Deus, mas era motivado
pelo estado singular em que o aflito se encontrava. Nesse ponto, podemos então olhar para o Novo Testamento e enxergar como todo esse cenário se cumpriu em Cristo, quando ele foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. Ao se sentir abandonado por Deus, Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras e executando o plano da redenção concebido ainda na eternidade, antes de o mundo ter sido criado. Então, no momento oportuno, o Filho de Deus, absolutamente puro e perfeito, tomou sobre si todo o pecado do seu povo. O apóstolo Paulo explica que Cristo se fez maldição por nós. Isso quer dizer que Cristo, aquele que jamais conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a essência da expiação. O próprio Deus encarnado ocupou o lugar do pecador diante do juízo divino. Mas a Bíblia diz de forma muito clara que o pecado causa a separação de Deus. Então, ao tomar sobre si o nosso pecado, Cristo experimentou a separação do Pai, em seu sentido mais real e possível. Por isso, na cruz, Cristo experimentou o próprio inferno. Ele tomou até a última gota do cálice da ira de Deus. Mas o abandono de Cristo não foi definitivo. Tão logo se consumou sua obra, Jesus Cristo entregou seu Espírito ao Pai. Depois, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado dos mortos e, posteriormente, foi exaltado à destra de Deus na glória celestial. Mas a boa notícia é que o abandono de Jesus foi real, para que hoje também pudéssemos ter uma comunhão real com Deus. Portanto, quando falamos que Deus abandonou Jesus na cruz, essa verdade deve ser tomada adequadamente à luz da doutrina bíblica da expiação, que revela a forma como o Deus triuno planejou, executou e aplicou a obra da redenção na vida do seu povo. A despeito de toda a interferência demoníaca e humana, Jesus cumpriu as profecias, inclusive a profecia de Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. O véu do templo, rasgado de ponta a ponta, mostra o cumprimento do sistema sacrificial, quando o tipo encontrou o antítipo e começou uma nova fase da história da salvação. Hoje, além de meditar no sofrimento de Jesus lá na cruz, pense nos propósitos de Deus e como eles se cumprem a despeito da ação humana ou da ação do mal. Independentemente do que aconteça ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que a vontade divina sempre prevalece. Outra verdade que não pode ser esquecida é que Deus nunca nos abandona. O que nos separa de Deus são os nossos pecados. Por isso, cada pecado deve ser confessado e perdoado por Jesus, porque se não for afastado da alma, o pecado nos separa do Pai. Que no dia de hoje, Jesus Cristo abrace a você e dirija cada um dos seus passos. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.